Glória a teu nome. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos, abra a sua Bíblia aí em Lucas, mais uma vez. Nós ministramos a última vez no texto de Lucas, capítulo 22. Jesus foi preso. Logo aí, Lucas, capítulo 22. Nós ministramos a respeito do que está escrito aí no verso 47 até o 53. E nós estamos observando como Jesus lidou com a oposição dos pecadores, visando aprender como nós devemos lidar quando a oposição dos pecadores sobrevier sobre nós, quando acontecer com a nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção aqui, meu irmão, para esse ponto, antes de lermos, é muito importante isso. Há um fator que precisa ser colocado por terra, já logo no início desse momento nosso aqui, que é o fato de pessoas compreenderem que Jesus estava numa condição acima de todos os demais, no que diz respeito de que aquilo que ele fez, a conduta dele, não pode ser assimilada por mim. Eu não posso executar essa conduta, porque é a famosa fala, né, que a pessoa diz assim, bem, Jesus era Jesus, enfim, né, irmãos, eu sou eu, uma pessoa com limitações. Entenda bem a contradição dessa fala. Se isso é verdade, então que nível de discipulado, de discípulo eu sou? Em que nível eu devo me posicionar? Os irmãos entenderam? Veja bem, eu sou um discípulo de Jesus, mas sendo discípulo, eu não vou então seguir Jesus completamente. Deu para perceber? Quem nunca ouviu isso, né? Ah, Jesus aqui, irmãos, olha, Jesus estava sendo preso. Conforme o pastor pregou no último culto, ele estava sendo preso com muita força aqui e ele ainda cura o servo do sumo sacerdote quando cortaram-lhe a orelha. Aí a pessoa olha e diz, ah, mas aí é Jesus. E ela continua com o facão querendo cortar a orelha dos outros, né? Não, comigo não estou no nível de Jesus. Já ouviu isso? Olha, eu ainda não estou nesse nível. Infelizmente eu já ouvi algumas vezes quando eu ensinava, às vezes até no aconselhamento, aí a pessoa dava desculpa, isso aí é do ser humano, tá, irmãos? Eu não estou tentando relembrar, talvez quem me falou isso está até assistindo agora, não é nada pessoal, eu estou falando sobre o ser humano, ele sempre vai querer dar uma desculpa. Meu irmão, desculpa é do diabo, desculpa é das trevas. Pastor, então eu falo o quê então? Você se arrepende, meu irmão. Você reconhece que você está todo errado. E que você crê que Deus vai mudar a sua vida. É assim que tem que agir. Diga amém aí, eu recebo. Então, na medida que eu vou ler um texto como esse agora, aí eu já tenho no meu coração assim, bem, sabe como é que é, né, pastor? Aí era um momento que só Jesus podia nos salvar. Irmãos, realmente, só Jesus podia nos salvar. Porém, esse só Jesus não podia nos salvar, é que só Deus podia pagar o preço para nos resgatar então. Isso é verdade. Mas isso não tem a ver com a nossa conduta. Nós somos discípulos. Discípulo segue a conduta do mestre. Pastor, mas nesse dia aí as trevas tomaram de conta. Meu irmão, Paulo continuou ensinando o que eu estou ensinando aqui. O que aconteceu no período da crucificação, da prisão e crucificação, Paulo ensinou para os irmãos de Éfeso, quando no capítulo 6, ele destaca lá que você precisa se revestir de toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Todo mundo lembra desse texto? Todo mundo lembra? Então veja bem, vai existir um dia mau? Vai. Eu finalizei a mensagem de domingo ministrando aí o que está escrito no verso 53. Vamos reler? Eu estava todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. E que poder das trevas é esse? Aí a explicação está lá na ceia, quando Jesus
autoriza Satanás a fazer o que ele tinha para fazer. Jesus diz assim: o que tens para fazer, faze-o depressa. E então Satanás entrou em Judas e ele então segue a história conforme nós estamos observando. Então vamos lá. Você vai ouvir uma mensagem agora que você deve ouvir com o coração aberto. O que é um coração aberto? Eu sou esse discípulo de Jesus. Cada detalhe de Jesus na sua conduta é para a minha vida. Amém, querido? Absolutamente, ser discípulo é isso. Reforço, só Jesus podia nos salvar? Só Jesus, o próprio Deus, irmãos, anunciou essa salvação desde o começo, lá em Adão. Só Deus podia pagar o preço por nós. Nós não podíamos pagar o preço por nós mesmos. Então esse assunto continua sendo só Jesus. Mas a conduta de fidelidade é 100%. Aquilo que aprendemos com Jesus, 100% é para nós. 100%. Então, quando vier aí no seu coração o entendimento de que, opa, isso aí não dá para mim não. Repreenda isso. Repreender o diabo, pastor? Não, meu irmão, repreender você. Repreenda a sua mente, o seu intelecto. Nós precisamos aprender a lidar com o homem interior. E aí fica aí uma orientação, se você não esteve há 2 domingos atrás, se eu não me engano, faz 2 domingos, né? Domingo passado, do anterior, quando nós falamos sobre a mente, como a mente funciona, e que a influência sobre a mente gera um efeito que termina na vontade. A maior parte das pessoas é direcionada pela vontade. E a vontade é o resultado de algo que acontece nas memórias, que flui para o tempo presente e que gera um efeito que nós chamamos de vontade. Volta lá na mensagem, assiste de novo. Inclusive, ela foi colocada agora de tarde ou foi de manhã, já no canal do YouTube, o canal da igreja. Vou até disponibilizar já nessa gravação, quando eu estiver falando, vai aparecer um linkzinho em cima e você já vai poder clicar ali se os irmãos quiserem rever a mensagem de hoje. Muito bem. Basicamente, o que nós estamos falando é algo prático. Pastor, é muito profundo. Meu irmão, é simples. É simples. Não há algo que eu possa dizer assim, meu Deus, é profundo demais para mim. É simples. Jesus fez, eu devo fazer também. Ok? Vamos lá, ler o texto. Lucas, capítulo 22, versículo 54 até o versículo 62, diz assim. Então, prendendo-o, o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu-o de longe. Quando ascenderam, foram no meio do pátio. Desculpe, irmãos. Quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Pedro, porém, disse: homem, não sou. Passando quase 1 hora, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, repita comigo, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje
antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos abençoe e nos dê, Senhor, profundidade no entendimento. Só o Senhor pode fazer isso, por mais que eu fale, por mais que eu aqui explique a Tua palavra, se não for pelo Teu Espírito, nada pode acontecer. E nós entregamos agora nossas mentes, nossos corações, Senhor, nossos ouvidos, para ouvir a Tua voz. Ministra, Senhor, nas nossas vidas, gera em nós, Senhor, a estrutura que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 3, eu quero repetir. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Na tradução contemporânea você vai encontrar o texto de Hebreus dizendo que você deve considerar, pois, atentamente o fato de Jesus ter suportado a oposição dos pecadores. Então o destaque eu li primeiro na linguagem de hoje, o destaque é que na conduta de Jesus há ensino para a minha vida, para que eu saiba me posicionar. Relembrando os irmãos, nós estamos observando como eu vou continuar firmado em Jesus e nada poderá me tirar do caminho do Senhor. Firmando os meus olhos nele. O que é que me faz desanimar? O que é que me faz desviar do caminho? Quando eu tiro os olhos de Jesus e passo a olhar para os homens. Passo a olhar para as pessoas. E aqui nós estamos observando agora que Jesus, mesmo com a oposição dos pecadores, ou seja, a conduta dos pecadores, na primeira parte do que ministramos, essa primeira conduta foi prendendo Jesus como um bandido, como um assaltante, pegando-o com força, de noite. Judas, com um beijo, o traiu, identificou Jesus no meio do grupo com um beijo. Falamos sobre o significado disso. E basicamente aqui Jesus continua firmado em Deus. Veja bem, irmãos, para todo mundo que diz assim, pastor, hoje é um dia de cão, pastor, um dia de cão, num palavreado mais comum. Hoje é um dia daqueles horríveis, como diz a Bíblia, um dia mau. Meu irmão, isso não quer dizer que Deus não vai agir na sua vida. Tanto é que Jesus, mesmo sendo maltratado, ele ainda vai ali naquele homem que teve a sua orelha cortada e ele restaura a orelha do homem. Então, é a prova viva de que Jesus continuava no propósito, ainda que os demais estavam entregues a Satanás, no sentido do mover das trevas. E agora, nós estamos vendo a conduta de Jesus mediante o abandono das pessoas, e ali em se tratando representado pela pessoa de Pedro. Veja bem, irmãos, isso é muito sério. As pessoas, em sua maioria, os que não são firmados em Deus, principalmente os que não são firmados em Deus, são candidatos a largar o caminho quando descobre uma conduta dupla de uma pessoa. E tem muita gente que tem conduta dupla. Qual seria a conduta dupla que eu estou dizendo? A pessoa dança conforme a música. Por exemplo, pessoas que são candidatas à conduta dupla, pessoas que foram rejeitadas. Elas têm dificuldade de confrontar porque elas têm medo de serem rejeitadas de novo. Daí vem o ensino, falamos disso quando falamos sobre a mente e as emoções, as lembranças, do passado. Então, a pessoa rejeitada, foi rejeitada pelo pai, foi rejeitada pela mãe, isso marcou a vida dela. Ou por alguém, pela avó, enfim, alguma coisa que marcou muito. E ela se magoou com aquilo, se feriu. Essa pessoa, ela não conseguirá, quando alguém caluniar alguém que ela sabe que não é aquilo que estão dizendo, ela não conseguirá se posicionar confrontando em grande maioria. Os irmãos estão me entendendo?
porque ela não sabe, mas ela não consegue falar nada, é porque ela sabe que aquilo vai causar um efeito. Qual é o efeito? Ela vai ser maltratada. Então ela, para não ser repudiada por aquelas pessoas, na visão dela, ela resolve se calar, ou até concorda e age às vezes dizendo, meu Deus, eu concordei com algo que eu não tinha como concordar. Mas como assim? Irmãos, isso é uma das fases mais complicadas dos adolescentes, né? O adolescente é capaz de fazer coisas que nunca faria para ser aceito por um grupo no colégio. Veja bem, pai e mãe que está aqui, se você não gerar na vida do seu filho quem ele é, se não ficar clara a identidade dele, uma coisa que você tem que fazer muito firmemente é trabalhar para que a identidade dessa pessoa seja firmada diante de Deus. Ela diante de Deus, não importa a idade. Essa história de que criança não tem condições de crer, isso é história, meu irmão, isso é conversa, isso é historinha. O diabo quer que você acredite nisso. O que é que vai fazer uma pessoa não ceder ao clamor de um grupo? É quando ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela vai fazer, ela sabe qual é a missão dela, ela tem convicção de que ela não precisa daquele grupo para provar nada. E se aquele grupo não quer que ela faça parte, também ela não vai nem dormir de noite por causa disso. De forma alguma ela vai ter problema. Porque é que há pessoas que são capazes de ceder à pressão dos outros. Falta de convicção de quem é, do que é correto ela fazer e quem ela é diante de Deus. E eu estou falando aí, irmãos, muito seriamente, que eu digo a você, se uma pessoa crente não é curada nessa área, ela vai agir de forma as pessoas repudiarem essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa que repudiou, soube que você agiu, ficou calado, alguém falou uma besteira, uma coisa louca, que você sabe que não é verdade a seu respeito, e aquela pessoa que é seu amigo ficou calado, ficou até rindo na hora. Aí você confronta a pessoa, aí ele diz assim, eu fiquei sem ação. Quem aqui já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu uma situação dessa? Você sabe que a pessoa não é má. Você sabe. Você sabe que essa pessoa que teve uma conduta dupla, ou seja, com você ela te apoia, com os outros ela fica calada, ou até participa. E acaba concordando com coisas absurdas. Meu irmão, essa pessoa tem que ser curada. Ela tem que receber a identidade de Cristo Jesus. Sou um discípulo de Cristo. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu não preciso mostrar nada a ninguém, porque o meu Deus me vê de dentro para fora. E Ele está feliz comigo, e é isso que me sustenta e que me conduz. Essa identidade que desde pequenino tem que ser firmada. Senão, meu irmão, qualquer vento leva. Vem uma pandemia, vem outra, vem uma quarentena, vem um afastamento, vem um quarto escuro e leva. Por isso que domingo é o dia em que nós queremos confrontar uma realidade. Meu irmão, se domingo nós tivermos lá 3 fotos, só 3 famílias reuniram, eu estarei feliz, pelo menos numa coisa, que todos estarão vendo que nós somos bons ouvintes, mas estamos muito distantes de pôr em prática o que Deus tem nos ensinado. Tem ensinado ou não tem? Tem ou não tem? Só que aí você terá descoberto que praticar é um desafio que você vai ter que encarar, e você não corra não. Corra não, meu irmão. Nesse dia até o meu celular ficou ruim, pastor. Não consegui entrar no Facebook, eu não consegui ver nada. Meu irmão, não corra não.
nós entendemos que esse período agora será um período que vai nos lançar para muito mais perto do Senhor. Quando terminar todo esse período de luta, nós estaremos mais fortes. Nós teremos feito muito mais, alcançado muito mais. Você vai ter estudado mais, vai ter orado mais, vai ter lido mais. Você vai ter alcançado muito mais. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque pessoas que não praticam o que aprendem da parte de Deus, morrem espiritualmente. Morrem. Você pode saber tudo sobre oração, mas se você não põe em prática, não adianta. O primeiro passo é saber, mas tem que ser seguido da ação, da atitude. E aí, esse o que eu estou dizendo claramente, preste bem atenção, eu, irmão, estou muito feliz de estar pregando o que eu estou pregando, porque esse é um dos assuntos, se eu pudesse escolher, eu pregaria todo domingo. O que tem de gente que não compreende esse assunto? Meu irmão, toda pessoa está sujeita a abandonar o irmão. Toda pessoa está sujeita. Toda pessoa. Alguns mais do que os outros. E aí eu já citei os que estão feridos ainda, que não sararam a rejeição, que ainda se sentem rejeitados e esse efeito ainda prospera. Pastor, como é que eu saio disso? Depois você me procura e a gente conversa. Muito rápido. Eu creio em Deus, muito rápido. E é claro, dependendo, a pessoa vai ter que pagar um preço de ler, de estudar e também de orarmos juntos. E de fazermos alguns procedimentos de oração. E você na linha de frente praticando as orientações de buscar ao Senhor. Em resumo, o remédio é o Senhor, irmãos. Não tem outro remédio. É o Senhor e a sua palavra sendo ministrada na sua vida. O remédio não está no pastor. Apenas eu entendo como pastor de um rebanho que eu devo auxiliar as minhas ovelhas em tudo que estiver ao meu alcance. E se não estiver, eu vou buscar Deus para que o Senhor me dê a luz. Então, como nós vamos proceder quando descobrirmos que alguém teve uma conduta dupla? Quando estava conosco, melhor amigo. Mas diante das aflições, nos abandonou. E aí eu quero observar ponto a ponto, no texto, na ótica da Escritura, de como Jesus lidou com essa situação. O texto bíblico diz assim, conforme lemos. Logo que Jesus foi preso, foi levado para a casa do sumo sacerdote, verso 54. Olha só aí o texto, ó, verso 55. Quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro assentou-se entre... Olha o ambiente aqui. Pedro estava acostumado a sentar com quem, irmãos? Com quem? Com Jesus, irmão. Aliás, faça um levantamento, se você quiser, para observar isso, muito forte isso aí. Se você for lendo os episódios de Jesus com os discípulos, Pedro é sempre o que está falando no nome do grupo. A impressão que dá é que Pedro está do lado, meu amigo. Pedro está ali, ele é o cara. Ele está, sim, senhor. Ele é o faz tudo, é o que sabe tudo, que fala em nome do grupo. E aqui, ele não senta com Jesus. Jesus estava onde? Preso. Alguém quer sentar do lado do preso? Nem foto, irmão, nem foto. Deus o livre. É foto com esse preso? Preste atenção aqui, irmãos, que há um ambiente que pode ser reproduzido na nossa vida amanhã, qualquer outro dia. Há momentos que, diante dos homens, a impressão que dá é que nós estamos abandonados, desprezados e derrotados. Há momentos. E é nessa hora que eu tenho que ter a conduta firme em Deus. Então Jesus estava ali, preso, certamente isolado do grupo, perto do fogo, certamente, mas não de forma que pudesse identificar. Pedro não se assenta do lado de Jesus. Ele se assenta junto com aqueles que estavam ali para instigar Jesus, para maltratar Jesus.
E aí, Pedro senta-se junto deles. Verso 56, vem a primeira pessoa dizendo, ele estava no meio do grupo, mas não parecia com o grupo. E a criada, vendo o verso 56, sentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse, este homem estava com ele. O que ele disse, verso 57? Ele, porém, negou, dizendo, mulher, não conheço. Meu irmão, não conheço, perto de Jesus. Perto de Jesus. Então veja bem, nossa estrutura é tão frágil que quando você ouve falar que alguém não te assumiu, não te defendeu, não teve postura de dizer, não rapaz, eu sou amigo dele, conheço ele, não é nada disso. Quando você ouviu falar, você já passou mal. E se a situação fosse ao vivo? Aí é nessa hora que vem a fala na mente. Eu não tenho estrutura para aguentar isso, não. Repreenda isso em nome de Jesus. Quero só lembrar você uma coisa. Todo mundo que ficou firme e que passou as piores coisas, ficando firme em Deus, no final viveu experiências que a maioria não viveu. O que eu estou dizendo é que essa experiência extraordinária que você vive orando, requer uma conduta extraordinária. E que é o que nós estamos muitas vezes com os olhos fechados dizendo, não, pelo amor de Deus, Senhor, livra-me. Meu irmão, experiências extraordinárias só tiveram quem teve conduta extraordinária. Então largue a mão de ser frouxo, de ser cabra mole, e diga hoje ainda para Deus, Senhor, mude a minha estrutura e faça-me conforme Jesus deu exemplo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter orações firmes. Firmes. Se a pessoa começa a se tremer diante de Deus, eu não sei. Senhor, tenha misericórdia. Em outras palavras, aquele cristianismo que ele nunca vai passar uma luta. Senhor, livra-me da gripe, livra-me da fome, livra-me do desemprego, livra-me também. Ele faz até uma lista, cai no chão ali. Livra-me de tudo isso, aleluia, vida abundante. Isso não existe. Você vai ler Hebreus capítulo 12, capítulo 11, quanto àqueles que são chamados heróis da fé, você vai ver que eles foram rachados ao meio, cerrados ao meio, foram queimados vivos, por causa do Evangelho. Eles sofreram por causa do nome do Senhor, e é claro, num tempo onde as pessoas passaram as piores agruras. Os cristãos no primeiro século, em determinado período, foram postos para serem comidos por leões nas arenas. E conta a história da igreja que nas arenas o povo ria e se deleitava vendo eles serem rasgados pelos leões. Meus irmãos, nós precisamos de uma conduta transformada. O Senhor Deus está respondendo a sua oração. Qual é a sua oração que você tem feito? Senhor, eu quero ter experiências contigo. Mas nós precisamos primeiro encarar que na vida cristã haverá lutas e tribulações. Quero lembrar que a ótica que nós estamos aqui abordando não é de um crente que passa a luta porque tem má conduta. Foi mandado embora. Aí você procura saber, era o pior funcionário. Era o pior funcionário. Quero deixar claro, irmãos, que por que é que no meio cristão há tanto isso acontecendo, há tantos problemas dessa ótica, dessa linha? Porque infelizmente se espiritualiza demais coisas que não se pode espiritualizar. Por exemplo, essa história de buscar um emprego e sempre orar para o emprego ser uma bênção. Meu irmão, o emprego é uma bênção ser honesto. Ele já é uma bênção ser honesto. Deus já mandou você trabalhar. Você precisa fazer a sua parte. Procure se esmerar no que você faz.
Se você é o cozinheiro, procure ser o melhor cozinheiro, não para ser superior aos outros, não para pisar nos outros, mas para procurar ser excelente para aqueles que te contrataram. Se você é um motorista, um pedreiro, um condutor, um cuidador de idosos, se você, não importa o emprego, não importa a área, se você trabalha na área de informática, você vai se esmerar e ser o melhor. Por quê? Porque quando perguntarem por que você é tão excelente, você vai dizer que porque você faz para Deus. E o objetivo é a glória do Pai. E nessa caminhada, o que aconteceu aqui? A estrutura de quem tem essa visão, ela está apta agora para ser provado e para passar situação diversa. Essa situação aqui, irmãos, quando pessoas nos abandonam, muita gente se afasta. Muita gente se afasta de Deus, entra em crise. Aliás, você mesmo é testemunha disso, quantas vezes você já enfrentou, já conversou com pessoas que se desviaram por causa de situações como essa, aonde a famosa fala, fulano, na igreja tinha muita gente falsa. Digo, meu querido, esse assunto aí é desde que a serpente tentou Adão, viu? Adão abandonou a Deus, ainda botou a culpa em Deus ainda. Só que o que é que nós temos que ser libertos? Nós gostamos de valorizar o que nós passamos. E aí vem um ambiente coitadista, né? A pessoa parece que é a única no mundo que passa a situação difícil. Meu irmão, você precisa entender que você foi chamado para manter a sua conduta. E aí eu quero, então, logo após verso 59, quando vem a terceira confronto, aonde Pedro é mais uma vez confrontado, ele declara que não conhece Jesus, versículo 60. Pedro respondeu, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Olha a conduta de Jesus. Verso 61. Leia comigo ouvindo a sua voz. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Irmãos, esse olhar aqui não era o olhar fritando Pedro, né? Aquele olhar assim, matando, o olhar do super-homem assim com um raio, né? Não foi nada disso, não foi. Quando Jesus olha para Pedro, o que é que ele lembra? Ele lembra que ele não sabe de nada, inocente, é isso mesmo. Pedro lembra que ele não sabe de nada. E quem sabe de tudo é o Senhor. Portanto, o olhar de Jesus lançou Pedro para lembrar da palavra. Meus irmãos, você quer saber se você está tendo experiência com Deus? Se Deus está se revelando a você, você está sendo impactado com a palavra que Ele te disse e você não creu. Com a palavra que Ele te disse e você não entendeu. Quando Deus se manifesta, irmãos, nós descobrimos a nossa pequenez. E eu quero recordar estas palavras, volte um pouquinho aí no texto. Pedro é avisado, capítulo 22 ainda, versículo 31. Veja bem, aí no verso 24 até o 30, eles discutiam no verso 24 e 25, tem uma fala dizendo que eles discutiam sobre qual deles deveria ser o maior no reino dos céus. Jesus confronta isso, e logo em seguida, no verso 31, Jesus logo declara, verso 31, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Aí, no caso, palavra de todos os discípulos. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Verso 33. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Está lembrado aí? Cumpriu essa palavra? Ele cumpriu? Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Então qual foi a palavra que ele lembrou? Ele lembrou do que ele tinha dito
e lembrou que Jesus tinha dito. Meus irmãos, o olhar de Jesus era o olhar de quem continuava firme no propósito de servir a Deus. Ele continuava firme. Como que eu e você faria se nos entregássemos à conduta distante de Deus? Esse olhar seria um olhar de ódio, de acusação. Olharíamos com acusação, talvez até xingamento. Mas irmão, pastor, meu irmão, você não tem ideia do que o ser humano pode fazer se confiar em si mesmo. Que é isso, pastor? Eu sou diferente. Meu irmão, olhe para Davi. Olha o que ele fez quando saiu da linha. Diz o texto em 2 Samuel, no capítulo 11. No ano em que os reis saíam à guerra, Davi ficou em casa. Para onde é que Davi tinha que ter ido? Para a guerra. Ficou em casa, de cara para cima. Estava lá de quarentena. De cara para cima, dormindo, que era uma coisa. Aí foi passear pelo terraço da casa. E aí se deu mal. Olhou para a mulher de outro homem, a desejou, caiu em adultério com ela e você já conhece a história. Quero lembrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Uma das pessoas do Antigo Testamento mais sensíveis para com o Senhor. Se ele ia para uma batalha, ele antes consultava a Deus. E ele usava a estola sacerdotal para isso. Há um período, há um entendimento lá que você pode ler depois. Já na perseguição, período que ele estava sendo perseguido, ele utilizava da estola sacerdotal. Não tinha sacerdote com ele. Ele tinha uma estola sacerdotal. E o texto dá a entender que ele utilizava pelo menos como uma figura de santidade e consultava a Deus. E o Senhor Deus falava com ele, você pode ir batalhar e você vai vencer. Uma das pessoas mais sensíveis para Deus, leia os salmos de Davi, você vai perceber a respeito disso. E até mesmo quando caiu em pecado, ele expõe a sua pequenez, a sua podridão, no Salmo 51. Meus irmãos, mesmo sendo o homem abençoado, o homem segundo o coração de Deus, que dá um entendimento de uma pessoa sensível ao que Deus se agrada, uma pessoa que sabia o seu lugar, teve um dia em que ele não vigiou e fez o que não deveria. Qual é a condição que nós temos que ter diante de Deus? Meu irmão, uma coisa que você precisa ter como prática na sua vida. Você precisa celebrar que você é um discípulo de Jesus. E que você não abre mão de ser transformado. Que você não abre mão de ir como Jesus foi. E aí eu vou dar para você uma indicação. Por exemplo, eu como pastor, quantas vezes eu já cuidei de pessoas e já me esforcei por pessoas, me dediquei por pessoas, no final a pessoa fez tudo errado. E muitas vezes até a culpa foi endereçada, foi botada na minha conta. Aliás, irmãos, eu já tenho uma história para contar, a perder de vista. Mas é melhor não falar, porque pode ser que alguém diga assim, está falando de mim, né? E tem muita gente nos assistindo ou vai assistir. Não vou fazer isso, porque é outra coisa que quem costuma procurar piolho em cabeça de cobra gosta. Não ouviu nada do que eu preguei, mas aquilo que eu dei como exemplo, a pessoa gravou. Meu irmão, se você é desse jeito, você é ferido, hein? Você vive se ferindo. Tudo que lembra ferida, você gosta e você mentaliza aquilo. Você pergunta o que é que o pregador falou, ele só lembra daquela parte. Aí. Mas quantas vezes? Eu me lembro, irmãos, de situações que demorou 2 anos. Já teve situações que 3 anos depois, a pessoa foi confrontada por Deus, voltou, pediu perdão, ou então eu soube que a pessoa havia... Já houve caso de pessoa que pediu perdão através de outros. Pastor, fulano mandou dizer, o senhor perdoa ele lá daquela situação. Cada coisa. Perdão não é assim, né, irmãos? Mas a pessoa pelo menos tomou alguma atitude. E o que tem de pessoas que muitas vezes precisava ter essa coragem de lembrar, estava todo errado, e voltar e reconciliar com a igreja, voltar, pedir perdão, porque muitas vezes feriu pessoas e fez e aconteceu.
Meus irmãos, eu digo a você que se eu fosse olhar para a conduta do homem e não compreender o homem, eu acho que nem pastor eu era mais. Nem pastor eu era mais. Como assim? Eu tenho ciência de que as pessoas, estou passando para você a aplicação que eu tenho em Deus na minha vida. Eu já tenho entendimento de que pastoreando, haverá pessoas que vão ter a conduta de Pedro. Eu já sei disso. E aí, pastor? Estou firme no propósito. Quem me chamou foi o Senhor. Eu estou caminhando, olhando para o trono, não para essa pessoa. Eu já sei que vai ter gente assim na caminhada. Eu já sei que haverá pessoas que vão me culpar por isso ou por aquilo. Meus irmãos, quantas vezes eu orientando, vá por aqui, olha, desse jeito aí seu casamento vai se arrebentar. E a pessoa fez tudo que eu disse que não era para fazer. Quero deixar claro que quando eu digo assim, fez tudo que eu disse que não era para fazer, não é na minha sabedoria não, eu só tenho 21 anos de casado. Quando eu vou aconselhar um casal, aconselho dentro da Escritura Sagrada. Eu tenho convicção de que do que eu digo, vá por aqui que você vai se dar bem, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus para a vida dela que declara isso. É por isso que eu tenho tanta convicção. Vá por aqui que você vai conseguir. Vá por esse caminho aqui. Obedeça dessa forma aqui. Meu irmão, em nome de Jesus. O que é que nós precisamos fazer? Você precisa assumir que na caminhada você convive com pessoas que não estão saradas completamente ou suficientemente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga amém aí na sua casa, meu querido. Diga amém aí em nome de Jesus. Se você fizer isso, meu irmão, você vai perceber. Aliás, todas as vezes que eu oro assim, né? Que eu percebo um ambiente complicado, que eu chamo a lembrança, essa palavra, eu cito a presença de Deus, irmãos. Por quê? Porque é muito importante que os seus olhos estejam em Deus. Irmãos, todas as vezes que você olha para o mau testemunho de alguém e você fica balançado na sua fé, você é fraco. Você está numa estrutura frágil. Pastor, mas aí então não pode mais nada na igreja. Meu irmão, a gente só pode uma coisa: decidir caminhar como Jesus caminhou. Não venha com churumela, né? Como é que é mesmo, Genival? Já esqueci. Não venha, chega de churumelo, né? Não retira aquilo que gravou. Ou seja, para de choradeira, para de desculpa, né? Deixa de historinha. Larga de historinha, meu irmão. Pastor, o senhor não conhece a minha mulher. No dia dos namorados eu queria dar uma vassoura para ela, pastor. Para ver se ela saía voando e me deixava. Meu irmão, que conversa é essa? Você talvez é que precisa de conversão, meu filho. Você que precisa ser transformado. Porque você vai ver lá a festa do casamento. Ontem mesmo, irmão, minha irmã mandou a foto do dia do meu casamento. A Vanessa estava com um sorriso enorme. Eu até pensei de botar no meu status, mas eu digo, não vou fazer isso. O pessoal vai tomar um susto. Irmãos, pense numa cabeça enorme que eu tinha. Porque era tão magrinho, só tinha pescoço. Pense numa girafa que eu pareço na foto. Aí ia dar muita gargalhada, eu sei que essa foto ia render. Mas eu acredito que você, quando casou também, você olha assim de, meu Deus, que coisa horrível, né? Como eu era feio, os homens, né? Mas por quê? Porque não tinha essa barriga, não tinha, né, esse pesozinho a mais. Então eu estava reparando ali a foto e tal. E como as coisas mudam, né? Como as coisas mudam. Mas fisicamente, a aparência da gente vai chegando já a certa idade. Aí né, minha mulher continua linda, maravilhosa. Mas a fala, normalmente, desse casal que está em crise, vai lá perguntar como é que foi quando eles casaram. Meu irmão, era um doce, era um roxinol. A mulher não sabia nem cantar, mas quando ela cantava alguma coisa, o homem dizia, continua, amor. Eu me lembro de um roxinol cantando. Mas hoje em dia ele não quer nem que ela fale, quanto mais cante.
Então é preciso lembrar do início para lembrar uma coisa. Alguma coisa deu errado. O que deu errado? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Mude a sua conduta. Pare de colocar a culpa nos outros. O problema, pastor, é que é uma multidão de gente falsa no meu trabalho, na rua. Eu pensei que eu tinha amigo. Meu irmão, é um negócio muito sério. Por exemplo, você já pediu para alguém ser seu fiador de alguma coisa? Talvez você está magoado com essa pessoa até hoje. Para começo de conversa, irmãos, é o próprio Deus que diz que não se deve ser fiador de ninguém. Então, nenhum crente pode pedir para alguém ser fiador dele. O que eu aconselho para você que precisa de algum fiador? Eu aconselho você a refletir sobre a sua vida. Que é isso, pastor? Só preciso de um fiador. Só preciso de um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que me ame. Hein? Alguém que me ame, pastor. Digo, meu irmão, está todo errado, filho. Está todo fora do esquadro da Bíblia. Você não vai atrás de fiador nenhum. Você vai decidir hoje que você vai mudar a sua vida financeira. Quem precisa de fiador, sinal que não tem crédito, que não tem nome. Talvez o nome ficou sujo e agora não pode assumir nada. Nunca juntou dinheiro, nunca quis aprender sobre recursos, sobre dinheiro. Nunca quis aprender o que a Bíblia diz sobre dinheiro, irmãos. Você sabia que a Bíblia é um livro que fala mais sobre dinheiro do que a maioria pensa? Você sabia? Que os princípios de administração financeira, se você só ouvir a Bíblia, não precisa ouvir outro orientador financeiro, você vai mudar radicalmente a sua vida, financeiramente. Então, qual o conselho para alguém que precisa de um fiador e não vai à procura porque sabe que não dá para pedir algo que Deus disse para não fazer? A Bíblia proíbe, aliás, orienta, né? E automaticamente obedece quem tem juízo, né? Não tem esse ditado? Obedece quem tem juízo. A orientação é: não seja fiador do teu irmão. Agora, por quê? Só um linkzinho rapidinho. Você já notou que na palavra de Deus não existe ajudar os desempregados? Não existe ajudar as pessoas que estão em problemas financeiros? Tem sim para ajudar financeiramente o órfão e a viúva. E o forasteiro. Só esses três. Não existe ação social para famílias. Por quê? Porque o entendimento financeiro para uma família em Israel é que ela vai gerar riqueza. Que ela vai construir um futuro financeiro. E esse futuro financeiro vai por gerações. Se isso é uma realidade, não vou brigar por causa disso. Então veja bem, por que é que não tem ali, em nenhum lugar da Bíblia, na lei de Moisés, uma orientação para guardar recursos para ajudar pessoas necessitadas, pessoas que são pedintes, pessoas que estão na rua? Até outro dia eu saí do supermercado, um rapaz me pediu um auxílio, se identificou como crente. Aí falou uma história triste. Aí eu perguntei: você é crente? Eu sou. De que igreja? Falou o nome da igreja e o pastor. Gravei tudo, na hora não tinha caneta. Qual é o nome do seu pastor? Qual é a igreja? Qual é o endereço? Qual é o número dele? Não tinha. Mas não sei quem é. Vou ligar para ele. Vou ligar para ele, me dê seu endereço. Deu o endereço. Aí eu digo: eu vou ligar para ele, vou conversar sobre você. Como é seu nome todo? Quantos filhos? Sua esposa? Peguei os dados todos. Vou entrar em contato com o pastor. Se realmente precisar de ajuda, nós vamos ajudar. Mas eu sinto em dizer, irmãos, que a maioria, pode não ser o caso daquele rapaz, virou um negócio. É um negócio que talvez ganha mais do que o trabalhador que ganha um salário mínimo. Eu não estou dizendo que era o caso daquele rapaz, mas você já deve ter ouvido reportagens sobre isso, que quem pede dinheiro na rua ganha mais do que muitos trabalhadores. E isso é uma conduta que não tem dignidade. Não há dignidade em depender de alguém.
O ser humano precisa produzir o sustento para ele e para a sua casa. Diga amém aí, meu irmão. Agora, se uma família em Israel iria produzir riqueza, automaticamente não estaria necessitado de fiador. Os irmãos estão entendendo? Sabe por que Deus orienta não ser fiador? Não sei nem por que eu estou falando disso hoje, hein? Não estava aqui no programado. Sabe por que a Bíblia não orienta ser fiador? Porque se ele precisa de fiador, está desobediente para com a palavra. Tem que voltar e se arrepender. Irmãos, estou falando aqui, isso é pesado, tem gente que fica dodói. Em nome de Jesus, isso não é para você, eu estou falando nas paredes. Diga amém aí, que Deus abençoe. Mas essa área financeira, quando a pessoa está passando dificuldade financeira, o coitadismo, se entrar, fulano, você pode ser meu fiador. Misericórdia se a pessoa disser que não pode. Misericórdia. Meu irmão, perde o irmão em Cristo até a terceira e a quarta geração. Passa 10 anos depois, a pessoa pode estar lembrando, não foi meu fiador. Ainda diz que é meu irmão. Meu irmão, mude a sua conduta. Você vai se refazer financeiramente. Aí qual a orientação, né? Porque falar do problema assim é fácil. Mas eu quero falar da solução. Já comecei a falar da situação, vou terminar. Qual a orientação para quem precisa de um fiador? Se refazer financeiramente. Estudar sobre dinheiro, como ele funciona. Estudar sobre a administração familiar. Começar a fazer orçamento familiar. Começar a projetar que você vai saber lidar com dinheiro. E daqui a um tempo, você vai fazer aquilo que você ia fazer agora. Pastor, mas eu vou me arrebentar se eu não aproveitar essa oportunidade. Eu só preciso de um fiador. Meu irmão, você vai se arrebentar se você desobedecer a Deus. Então volta e obedece. Irmãos, a Bíblia não alisa ninguém. Por quê? Porque você não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Então pare de chorumelo, pare de historinha e obedeça e não fique com justificativa. Quem sabe o que é bom para você é o Senhor. Então, eu estou falando sobre que ótica? Jesus olhou para Pedro e quando ele olhou, Pedro lembrou da estrutura dele e da palavra de Deus. Você está lembrando de Deus e a sua palavra. Você está lembrando da sua desestrutura. Você já descobriu a sua desestrutura. Se você está tendo experiência com Deus, você está lembrando de quão desestruturado você é. Como Pedro lembrou da sua desestrutura. Qual era a desestrutura? Senhor, serei preso e até morto contigo. Como é que ele agiu, irmãos? Se sentou junto com os que prenderam Jesus. Não sentou com Jesus, não foi preso com Jesus. E não aceitou nem mesmo ser nomeado como alguém que andou com ele. Eu estou dizendo hoje aqui que nós precisamos de uma transformação. E quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, ela vai revelar a nossa desestrutura. Vai doer, meu irmão. E nós precisamos enfrentar essa realidade. Encerro lendo o verso 62, leia aí. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amargamente. Para você ter uma ideia, irmãos, é tão difícil às vezes você pregar o evangelho, mas eu tenho coragem, eu tenho coragem. Eu tenho coragem. O que eu diria para alguém que não quer trabalhar? Também você não case nunca e nem namore. Você sabia? Se você conhece alguém preguiçoso e gosta de namorar ou quer namorar, você pode dizer, por exemplo, se aqui na igreja tivesse alguém que não gosta de trabalhar, mas está pensando de casar, você sabe o que eu diria? Pode encerrar esse namoro, se estiver namorando.
Porque a Bíblia diz em Provérbios que antes de casar, primeiro eu tenho que saber se os meus campos estão prontos. E se eu tenho condições de sustentar a minha casa. Isso significa que se não quer trabalhar e não gosta de trabalhar, vai pedir esmola para 2. Irmãos, ainda não precisou fazer isso aqui. E que Deus me abençoe, que nunca precise. Porque tem um preço, né? Irmão, obedecer a Deus é um preço. Ainda não tive que fazer isso. Mas se chegar o dia, eu pretendo chamar os pais da menina, se for o caso de um cabra, né? Digo, olha só, esse rapaz quer namorar, né? Quer namorar com a sua filha. Quer, pastor? Eu não aconselho, não. A não ser que vocês tenham dinheiro para sustentar os 2, que também já é pecado porque eles vão estar infringindo a lei. Uma pessoa tem que obedecer a palavra. E a palavra diz que um homem é um governador de um lar, e o governador tem que prover recursos. E tem que amar trabalhar. Ó, meu irmão, se você não ama trabalho, característica de uma pessoa que não ama trabalho, reclama do horário, tem que acordar cedo, trabalha demais, tem que trabalhar além da conta, tem que agradar o patrão quer que eu faça além do que ele pediu. Meu irmão, se você reclama disso, você é preguiçoso. E se você está aí na sua casa, sentadinho no seu sofá, e está aí gostando de ouvir na sua casa, porque não está tendo que estar aqui olhando no meu olho, não é a mesma coisa, né? Eu quero dizer para você que você é preguiçoso. E que Deus abençoe que eu não tenha, que como seu pastor, tenho que falar com os pais da menina. Meu irmão, eu não levarei para o túmulo participar de uma coisa como essa. Em outras palavras, uma família desestruturada pode começar já no namoro. Os irmãos estão entendendo? O rapaz não quer nada com trabalhar, não deve casar. A moça, nem o prato que come, lava. Não deve casar, a não ser que tenha muito dinheiro para pagar uma pessoa para lavar a louça, para fazer comida, para cuidar das coisas da casa, para limpar a casa. Aí pode até ser. Como a maioria não é assim, e ainda que tenha dinheiro, não deve ter essa mentalidade, não deve fazer. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso porque para obedecer a Deus tem que ser do jeito de Deus, não do jeito que eu quero, não do jeito que eu gosto. E, irmãos, para mim é muito simples. Quando Deus fala conosco, Ele vai mover sobre nós Ele vai nos lembrar da palavra dEle, e a palavra dEle também vai apontar a nossa desestrutura. Agora eu quero perguntar a você, o que é que Deus tocou o seu coração aí, que é a sua desestrutura? E eu quero perguntar se você vai fazer o que Pedro fez. O que Pedro fez? Saiu e foi chorar. E ele se entregou ali à amargura de encarar que ele não era de nada. E depois, meu irmão, ele voltou para estar com os discípulos e foi restaurado a fé. Eu quero convidar você a ter a coragem de, a partir de hoje, se trancar com Deus, mediante a sua desestrutura. Talvez no seu casamento, talvez na área estudantil, no trabalho, talvez na área financeira, não sei qual a área, mas você precisa ter a coragem de ser transformado, e para ser transformado tem que encarar a verdade. O que é que Deus falou com você e você não ouviu? Você não creu. Pedro confrontou, foi Jesus: Senhor, fique sabendo que eu vou ser preso, até morrerei contigo. O que é que você ouviu de Deus e você não concordou? Meu irmão, o Senhor Deus está chamando você para uma conversa de orelha, de pé de ouvido. Para você ser esse discípulo abençoado, você tem que aceitar a transformação. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Você é discípulo e não mestre. Você é um discípulo e não mestre. Quem manda não é você, quem ordena não é você, não é você que tem sabedoria, é Ele. E nós precisamos romper com isso em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Fique de pé no seu lugar com os olhos fechados, se derrame diante de Deus. Pai, misericórdia. Tem misericórdia de nós.
tem misericórdia das nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as vezes que falamos o que não sabíamos, que rompemos com as palavras que dissemos, que eram palavras vazias, não sabíamos o que estávamos falando, estávamos cheios de nós mesmos e não da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mude a nossa história, Senhor. Quebra em nós o que tem que ser quebrado, Senhor. Transforma em nós esse caráter, essas características que são distantes da realidade. Muda em nós, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Tira de nós esse eu que atrapalha, essa vontade, Senhor, própria, que não tem nada a ver com a Tua vontade. Esse eu que não tem nada a ver com a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, tem misericórdia, pois a desestrutura pode ter sido tamanha, Senhor, que pessoas já se desviaram por causa dessa má conduta que nós adotamos. Tem misericórdia, eu me identifico com os meus irmãos. Senhor, tanto os que estão aqui como os que estão em casa, qualquer um daqueles que vão ouvir essa palavra, eu te peço misericórdia, Pai. Mude a nossa história, tira de nós o coitadismo, tira as explicações, as justificativas, retira de nós as desculpas, todo o interesse em dar desculpa, em se explicar, em justificar o erro. Retira de nós tudo isso, Senhor. Mude a nossa história, Pai. Pai, nós queremos, Pai, ser genuínos discípulos. E agora, Pai, diante de Ti, consagramos as nossas vidas. Comece a consagrar a sua vida, meu irmão. E a declarar em nome de Jesus. Eu quero que seja do Teu jeito, Senhor. Eu quero que seja da Tua vontade, do jeito do Senhor. Eu abro mão de tudo que antes havia em mim. Eu lanço fora todo pensamento próprio. Comece a dizer, em nome de Jesus. Pai, ouve a oração dos Teus filhos. Ouve, Senhor, a oração dos Teus servos, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Mude a nossa história, Senhor. Pai, que todos nós digamos sempre para o Senhor, amém, diante da Tua palavra. Assim seja, assim conforme o Senhor está falando. Ah, Senhor, seja sempre o Senhor verdadeiro no nosso coração, na nossa mente. E absolutamente sempre nós venhamos a colocar o nosso eu lá atrás, Senhor, distante, nunca na liderança, nunca na decisão, mas sempre sujeito ao Senhor. Oramos assim, Pai,